Então, se você ainda não recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, se ainda não confiou nele completamente para receber o perdão dos seus pecados, eu lamento em te falar, mas você ainda não faz parte da família de Deus. Porque o pecado é muito sério. Ele nos afasta do nosso Criador porque ele é santo. Ouça o que diz a palavra de Deus em Abacuque, capítulo 1 e versículo 13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Esse versículo está falando de Deus. Ele é tão puro, ele é tão santo, tão perfeito, que não pode contemplar, não pode ver o mal. Deus não tem comunhão, não tem amizade com o pecado. E nós pecamos de várias maneiras. Pecamos através dos nossos pensamentos, daquilo que sentimos, vemos, ouvimos, falamos ou fazemos que não agrada a Deus. E a Bíblia diz que Deus já escolheu o castigo para o pecado. Sabe qual é o castigo para o pecado? É viver eternamente, para sempre, separado de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é santo. Então, se você ainda não recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, se você ainda não recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, se você ainda não recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, se você ainda não recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, se ainda não confiou nele completamente, 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 para receber o perdão dos seus pecados, para receber o perdão dos seus pecados, para receber o perdão dos seus pecados, para receber o perdão dos seus pecados. Eu lamento em te falar. 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 Mas você ainda não faz parte da família de Deus. Mas você ainda não faz parte da família de Deus. Mas você ainda não faz parte da família de Deus. Mas você ainda não faz parte da família de Deus. Porque o pecado é muito sério. 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 Ele nos afasta do nosso Criador porque ele é santo. Ele nos afasta do nosso Criador porque ele é santo. Ele nos afasta do nosso Criador porque ele é santo. Ele nos afasta do nosso Criador porque ele é santo. Ouça o que diz a palavra de Deus em Abacuque, capítulo 1 e versículo 13. Ouça o que diz a palavra de Deus em Abacuque, capítulo 1 e versículo 13. Ouça o que diz a palavra de Deus em Abacuque, capítulo 1 e versículo 13. Ouça o que diz a palavra de Deus em Abacuque, capítulo 1 e versículo 13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal.
Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Esse versículo está falando de Deus. 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 Ele é tão puro, ele é tão santo. 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 Tão perfeito que não pode contemplar, não pode ver o mal. Tão perfeito que não pode contemplar, não pode ver o mal. Tão perfeito que não pode contemplar, não pode ver o mal. Tão perfeito que não pode contemplar, não pode ver o mal. Deus não tem comunhão, não tem amizade com o pecado. Deus não tem comunhão, não tem amizade com o pecado. Deus não tem comunhão, não tem amizade com o pecado. Deus não tem comunhão, não tem amizade com o pecado. E nós pecamos de várias maneiras. 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 Pecamos através dos nossos pensamentos. Pecamos através dos nossos pensamentos. Pecamos através dos nossos pensamentos. Pecamos através dos nossos pensamentos, daquilo que sentimos, vemos, ouvimos, 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 falamos ou fazemos que não agrada a Deus. 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 E a Bíblia diz que Deus já escolheu o castigo para o pecado. E a Bíblia diz que Deus já escolheu o castigo para o pecado. E a Bíblia diz que Deus já escolheu o castigo para o pecado. E a Bíblia diz que Deus já escolheu o castigo para o pecado. Sabe qual é o castigo para o pecado? 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 É viver eternamente, para sempre, separado de Deus. 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 Sabe por quê? Porque Deus é santo. 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 Então, se você ainda não recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, se ainda não confiou nele completamente para receber o perdão dos seus pecados, eu lamento em te falar, mas você ainda não faz parte da família de Deus. Porque o pecado é muito sério. Ele nos afasta do nosso Criador porque ele é santo.
Ouça o que diz a palavra de Deus em Abacuque, capítulo 1 e versículo 13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Esse versículo está falando de Deus. Ele é tão puro, ele é tão santo, tão perfeito, que não pode contemplar, não pode ver o mal. Deus não tem comunhão, não tem amizade com o pecado. E nós pecamos de várias maneiras. Pecamos através dos nossos pensamentos, daquilo que sentimos, vemos, ouvimos, falamos ou fazemos que não agrada a Deus. E a Bíblia diz que Deus já escolheu o castigo para o pecado. Sabe qual é o castigo para o pecado? É viver eternamente, para sempre, separado de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é santo.